30% das mortes no Brasil são provocadas por doenças cardiovasculares, o que acaba tornando a primeira causa de óbito na população brasileira. A doença mata por ano mais de 7 milhões e 600 mil pessoas em todo o mundo. E 15% da população brasileira tem hipertensão arterial. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. As doenças cardiovasculares representam um termo amplo que inclui várias doenças do coração. A mais comum é a hipertensão arterial. Essa é uma condição na qual a pressão do sangue nas artérias é muito alta. O Dr. Marcos Aurélio, cardiologista, explica um pouco da doença, que afeta tanto a população. Hipertensão arterial é uma doença sistêmica, progressiva e degenerativa, que o ser humano possui várias formas de controlar, de manter a pressão arterial em níveis normais, em torno de 12/8, que é o padrão considerado normal para a nossa população abaixo de 45 anos. Existe uma tendência mundial de considerar a pressão arterial acima de 45 anos tolerável até 14/9. Isso é uma tendência mundial e o Brasil provavelmente vai estar adotando esses princípios nos próximos anos. A doença, que não tem cura, afeta 15% da população brasileira. Porém, existem alguns mecanismos que podem controlar a doença. Como os rins, por exemplo, participam, fazendo com que a pessoa urine mais em tempos que estão mais frio ou retenha mais líquido quando você está transpirando mais. Isso permite que o volume circulante, o fluxo sanguíneo, se mantenha em níveis adequados. Consequentemente, a quantidade de sal é importante para essa regulação renal. Então, a ingestão de sal participa dos níveis pressóricos. Além disso, as catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina, elas dão o tom, dão a quantidade de contração dos vasos pequenos, dos pequenos vasos. Então, quanto mais adrenalina, quanto mais noradrenalina, mais esses vasos da periferia vão se contrair, mais a pressão vai aumentar. Aí vem a história do estresse. Se você está sujeito a uma carga de estresse mais alta do que o recomendado, do que o habitual, normalmente os seus vasos vão ficar contraídos mais tempo. E isso vai fazer com que a pressão suba. E esse descontrole faz com que a pressão suba e não volte mais para os níveis adequados. Isso é hipertensão arterial. As doenças cardiovasculares são causadas por uma série de fatores, e alguns deles podendo ser evitados, como é o caso da obesidade, tabagismo, sedentarismo e até mesmo a apneia do sono. A apneia do sono é uma parada temporária da respiração durante o sono. O sono, em geral, é para ser aquela fase do dia em que você vai recuperar as energias que você gastou durante o dia. Para isso, o cérebro entra num regime de diminuição do metabolismo, o coração idem, e a respiração é para ser suave e no nível mais lento. O que acontece quando você, por exemplo, está com sobrepeso, quando você aumenta o peso? Existe uma infiltração dos tecidos gordurosos nos órgãos, na face, nos seios da face e na passagem do ar até a traqueia. E esse ar difícil de passar faz com que a respiração, a quantidade de ar que chega nos pulmões diminua. E isso promove o ronco e a dificuldade de oxigenação dos tecidos. Então, aquela impressão de que a pessoa que está roncando está dormindo bem é exatamente o contrário. A pessoa que está roncando está dormindo mal. A hipertensão arterial é muito perigosa, pois o paciente pode estar com a doença sem mesmo apresentar supostos sintomas. O cardiologista alerta o perigo de ter hipertensão e não cuidar. O exame de confirmação da hipertensão arterial é a medida da pressão arterial. Através de um aparelho de pressão, né? Essa medida não deve ser isolada, ou seja, uma medida só não dá o diagnóstico de hipertensão. É importante que ela seja repetida, de preferência em dias diferentes, a não ser que esses níveis de pressão estejam muito altos. Se puder, dependendo do caso, dependendo dos fatores de risco associados, a gente pesquisar diabetes, porque está muito associado com hipertensão, e as doenças ateroscleróticas.